Ora viva, boa tarde! Já começou o nosso programa Filtro Zero. Aquele programa que leva até si conteúdos, temas sobre saúde, economia, entretenimento, polêmicas sobre nossos famosos e não só. No programa de hoje estaremos a abordar um tema super importante. Um programa que trata-se de saúde no cômodo masculino. Hoje teremos em estúdio o psicólogo e o médico clínico geral. Então, vou já apresentar desde já os meus convidados. Boa tarde, Sr. Manuel. Boa tarde e obrigado pelo convite. Boa tarde, Sr. Lucito. Boa tarde e muito obrigado pelo convite. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Começo por si, Sr. Manuel. Como está? Eu estou otimamente ótimo, apenas agradeço e não reclamo. Não reclama, não é? Nunca por nunca. Muito obrigada. Sr. Lucito, Graças a Deus. o que nós podemos saber ou aprender com os métodos contraceptivos masculinos? Bom, com os métodos contraceptivos masculinos, o que nós vamos aprender é, primeiramente, quais é que são, depois, como eles podem ser utilizados e quais são as suas possibilidades de eficácia na tentativa de chegar ao principal objetivo da sua utilização. Toda pessoa que utiliza algum método contraceptivo quer, na verdade, evitar a concepção de uma gravidez. Então, da mesma maneira como as mulheres tentam evitar por questões, se calhar, sociais, econômicas ou até culturais, é normal que um homem também tente evitar a concepção de um bebê. Então, o que nós temos que saber inicialmente é quais eles são, como eles podem ser utilizados e quais são as suas capacidades de eficácia. Sr. Manuel, como psicólogo, quais são as consequências que isso acarreta para um homem que procura esses serviços? Bem, olhar para consequências são várias. Primeiro, nós temos que perceber uma coisa. Por que é que esse homem quer, não é, evitar a gravidez? E a lógica muitas vezes nos leva a perceber o seguinte: quem evita, porque não quer mais ter filhos, porque filhos acarretam custos. É peso, não é? É peso e são responsabilidades. Então as pessoas lutam a todo custo para evitar trazer uma pessoa ao mundo e depois não ter muitas vezes condições emocionais, nesse caso psicológicas e materiais, para sustentar uma criança. Okay. Então, o que as pessoas tudo vão fazer é evitar. Agora, como é que vão evitar? Não é? Como é que vão evitar? Vão usar, por exemplo, vão usar que métodos em concreto? E aí, a partir da identificação dos métodos que a pessoa vai usar, aí sim é que podemos ver até que ponto poderá haver a consequência A ou B, dependendo muitas vezes do que essa pessoa vai usar como métodos em concretos. Portanto, numa primeira fase, fica difícil já dizer que consequências é que, sem que antes, por exemplo, saibamos o que tipo de método vai utilizar. Exatamente. Okay. Sr. Lucito, já tem tido muita aderência os homens a procurar usar esses métodos contraceptivos? Sim, na verdade sempre teve, desde que nós saibamos qual é o método que os homens querem utilizar. É importante que nós saibamos inicialmente que os métodos contraceptivos eles podem ser de várias naturezas. Podem ser de vários tipos, dependendo da maneira como ele atua. Existem os métodos de barreira, que são os mais utilizados por quase todos os homens, que são as famosas camisinhas, os preservativos. Mas para além desse método, existem outros, uns que ainda vêm sendo desenvolvidos e outros que já vêm sendo amplamente utilizados. Existem métodos que são virados mais para a vertente cirúrgica, como é o caso da vasectomia, que é aquele método que permite que o homem já não tenha filhos a partir do momento que anatomicamente ele sofre uma alteração na sua constituição reprodutiva. Os espermatozoides, que são os gametas masculinos, eles normalmente têm que ser unidos aos gametas femininos para produzir um concepto, um bebê, um filho. E eles, quando são produzidos nos testículos, saem de lá por um canal até passarem pela uretra masculina e saírem para fora do organismo do homem, eventualmente para o introito vaginal da mulher. Esse canal chama-se ducto deferente. Então, na vasectomia, o que se faz é cortar a comunicação que existe entre o testículo e a uretra masculina através do canal deferente.
Isso vai impedir que os espermatozoides, a quando da ejaculação, saiam para fora do organismo do homem e, consequentemente, não haja gravidez. Esse método também é utilizado, mas não com tanta frequência, porque ele tem pouca capacidade de reversão. O que é isso, capacidade de reversão? É a capacidade do homem que, no momento, decidiu não querer ter filhos, queira ter depois e possa naturalmente fazer. Então, a vasectomia pode trazer como um risco não poder novamente ter a capacidade de gerar um filho e, por conta disso, ele não é muito utilizado. Então, a par do preservativo que vem sendo amplamente utilizado, um outro método contraceptivo masculino que também tem muita adesão por parte dos homens são o coito interrompido, que não tem grande eficiência, que é aquele que é caracterizado pela interrupção do ato sexual. Enquanto o homem se vai envolvendo com a mulher, quando percebe que está próximo da ejaculação, ele tenta colocar para o lado de fora o seu material genético para impedir que haja a tal reprodução. Certo. Ou então os métodos comportamentais, que passam naturalmente pela abstenção do sexo. Então, esses são os métodos que mais têm tido adesão. Mas existe um outro que vem sendo desenvolvido, apesar de não estar a ser muito aderido por todo mundo, porque ainda está em fase experimental, que é a aplicação do gel anticoncepcional, que é uma espécie de gel que é colocado por uma pequena cirurgia que dura mais ou menos 15 minutos no canal deferente, com o objetivo de produzir uma barreira física na passagem do espermatozoide para fora do organismo do homem. Essa técnica está em desenvolvimento ainda em países como Estados Unidos e Índia, e eles mostram, já agora em fase de experimento, que podem a longo prazo apresentar a capacidade de reversão. Então, esses são os métodos contraceptivos que são mais utilizados pelos homens. Tá bem. Doutor, como funciona? Será que não temos tido casos de casais em que o homem adotou esse método contraceptivo sem comunicar à mulher? Qual é o conselho que a psicologia dá nesses casos, que tenham conflitos no lar? Qualquer casal que se preze, aliás, se o nome é casal, então devem, à partida, qualquer coisa que ambos queiram fazer, manter diálogo. Diálogo é o elemento fundamental, principal, para evitar, por exemplo, problemas de conflitos de qualquer ordem. Então, homem ou mulher, ambos não podem entrar para começar a usar algum método contraceptivo sem que o outro saiba, não é? Aliás, a eficácia do método deve partir do consenso. E ali sim vai haver como um acordo e qualquer coisa que fizerem vai ter melhor eficácia. Portanto, Certo. não pode um casal, não pode um homem começar a fazer só porque não quer mais ter filhos, sem Sem que antes antes comunicar converse, a comunique sua com a sua parceira. A mesma coisa parceira. Quer aplicar, por exemplo, Um DIU. um chip ou coisa parecida, deve comunicar. E se eventualmente aquilo trouxer problemas, complicações físicas, orgânicas no seu corpo, como é que vai ser? O outro pode se sentir ofendido, magoado, por não merecer a confiança, não é? Ao ser avisado de que vou fazer isso. Certo. E ali pode partir um conflito que a partida vai já, digamos assim, Mexer com a estrutura do relacionamento, mexer não é? justamente ali e depois há inclusive casais que podem chegar mesmo ao rompimento da relação. Então é importante sempre que quem quiser partir para o uso de um método contraceptivo, seja ele qual for, deve sempre comunicar. Até porque se houver filhos, é de ambos. Se não houver, também é benefício ou não, mas decisão do grupo, nesse caso do casal. Ok. Doutor Lucito, tem acontecido casos que o homem que aderiu ao método contraceptivo e tem o seu sistema reprodutivo interrompido, ou melhor, não tem tido prazer no ato sexual? Sim, também acontece. Apesar de nós não estarmos a ver muito, de forma quase que constante, cá no nosso país, por conta do tipo de método que é mais utilizado por parte do nosso povo, existem outras paragens do mundo onde se vê isso. Existe um método contraceptivo que é parecido às pílulas que as mulheres normalmente tomam. Do dia seguinte, não é? Exatamente. Okay. Foram desenvolvidas pílulas masculinas. Tem uma pílula que é tomada pelo homem e que é maioritariamente constituída por hormonas que são de natureza feminina.
o estrogênio e a progesterona. Progesterona. Com o objetivo de quê? Com o objetivo de, a quando da toma por parte do homem, haver uma diminuição das hormonas naturalmente masculinas, para que haja, então, o impedimento da eliminação dos espermatozoides, da sua produção, da diminuição da sua capacidade de motilidade e tudo mais. Isso é o que se espera que esse método faça a quando do ato sexual. Mas, em contrapartida, o que pode acontecer é, pelo aumento das taxas de hormonas femininas no organismo do homem, o que pode haver é diminuição da libido é a vontade sexual, e diminuição também da capacidade da realização do próprio ato. Porque um homem que tem taxas diminuídas de testosterona, que é a hormona naturalmente masculina, Correto. mas em contrapartida, aumento das taxas de estrogênio e progesterona, pode ter diminuição na capacidade de ereção, diminuição na capacidade de liberação dos próprios espermatozoides, diminuição na capacidade de motilidade do mesmo e, por conta disso, haver diminuição na capacidade reprodutiva do mesmo homem. Desculpa, e quando assim acontece, Sim. os níveis de frustração do homem podem ser muito altos, e a ponto mesmo de descambar para depressões, por exemplo. Vamos supor que um homem que faça, por exemplo, vasectomia, ok? E por algum motivo, por morte da parceira, por exemplo, ou por separação, ele arranja uma outra parceira e lá não consiga ter filhos. Dali que, ao se tomar a decisão para esse tipo de métodos, seja eles quais forem, deve-se ponderar muito, deve-se pensar o que se está a fazer e para que se está a fazer, Certo. de modo a evitar futuras frustrações lá mais para frente, caso haja, por exemplo, a necessidade, porque a vida a gente não sabe o que é que pode vir à frente. Há várias situações que podem ocorrer. Por exemplo, quando falo de morte, pode não ser só a morte da parceira. Pode ser, por exemplo, vamos supor que um casal que já planeou tem X filhos e, de repente, tem um número de filhos planeados, está tudo muito bem, faça essa vasectomia ou outro método qualquer, por exemplo, e por uma... que não queiramos que assim aconteça, mas se acontecer, por exemplo, os filhos desapareçam fisicamente, morram, e quiserem fazer, como é que vai ser lá? Já foi feito um método. Já foi feito um método que impede que esse homem continue a ter, por exemplo, filhos, ou fazer filhos. Como é que fica? É ali que é sempre importante que ponderem muito, pensem muito, reflitam profundamente para evitar frustrações, para evitar depressões lá mais para frente, porque uma das coisas que o ser humano, enquanto ser humano, gosta é sentir-se bem consigo mesmo, é o orgulho de sentir produtivo, de ser alguém que está no mundo a fazer aquilo que todo mundo faz, que é o que é comum. Ter filhos é saudável, e quando não se tem, por causa de um ato desse, que para mim devia ser ponderado, os níveis de frustração podem ser muito grandes, a ponto de levar à depressão e, consequentemente, digamos assim, suicídios, não é? O que deve ser, portanto, evitado, de modo a que a pessoa procure, por exemplo, métodos mais sofisticados, como o uso do preservativo. Okay? Certo. Eu não gosto. Ok, então abstenha-se de fazer, por exemplo, de praticar o ato sexual, não é? Ou então conheça um pouco mais sobre, por exemplo, como funciona a ovulação o ciclo menstrual da sua parceira, por exemplo, quando é que ela está no ciclo fértil, quando é que não está, e quando está, porque não se abster, porque não deixar, não fazer naquele dia, passar 2, 4, 5, 6, 7 dias e depois ali sim praticar, porque ali vamos evitar do que ir justamente já diretamente para esses métodos que depois podem ser muito prejudiciais à saúde do casal de modo mais geral. Só para dar mais suporte a essa questão ainda. A vasectomia que o doutor acabou por apontar é um dos principais métodos que vem trazer consequências permanentes na vida do casal. Para além da pílula, que normalmente é feita por uma base química que é constituída por um decanoato de dimetrandolona, que são as hormonas, um conjunto de hormonas femininas para o corpo do homem. Na vasectomia, o que acontece é a capacidade de reversão desse método é muito reduzida. Ou seja, vou dar um exemplo com a utilização do preservativo. Quando é que o preservativo mostra ser facilmente reversível? Quando eu hoje utilizo porque não quero engravidar, mas amanhã deixo de usar e consigo engravidar. Já a vasectomia não tem essa capacidade. Exatamente, porque a quando do corte do canal deferente,
o que vai acontecer é, de forma recorrente, o homem no ato sexual ejacula, mas o canal por onde passa o conteúdo espermático está cortado, está interrompido. E o nosso organismo, ele funciona sempre coordenado pelo sistema nervoso. E nós temos hormonas que são liberadas por glândulas e glândulas que controlam o sistema hormonal do nosso organismo. Certo. As gônadas masculinas, o espermatozoide, ele é liberado por estímulo da hipófise, que é uma glândula que nós encontramos no cérebro. E a hipófise, quando percebe que o espermatozoide que existe naquela glândula quase que não é usado, ele começa a perceber como se fosse um corpo estranho para o próprio organismo. E o que é que ele faz? Vai produzindo de forma regular anticorpos que vão promover a destruição do espermatozoide. Então, ainda que exista até se calhar depois uma outra cirurgia para permitir a continuidade da comunicação do canal deferente depois da vasectomia, uma coisa que vai acontecer é o espermatozoide que está a ser produzido começa consequentemente a ser destruído pelo próprio organismo. Certo. E esse homem nunca mais poderá ter filhos. Por conta do anticorpo que o corpo mesmo por si só criou, não é? Doutor, existem aqueles casais que depois feito a vasectomia, começa a ter aquela impotência sexual, não é? Muitos são aqueles que já não conseguem ter, já não é reversível, não é? E aí começam as brigas no lar. Como é que o psicólogo aconselha esse casal? Onde houve infidelidade, posso assim dizer, o homem omitiu na mulher que não tinha isso, que não fez esse método, não fez o método. Ele por si só foi ao médico, fez o processo todo e mais lá para frente começa a ter muitos problemas. E a mulher, quando conta à sua parceira que não, eu fiz esse procedimento, agora estou a ter esses problemas. Como psicólogo, qual conselho que normalmente dão a esse tipo de casais que têm esses conflitos? Tal como dissemos no princípio, a verdade sempre é a mãe de toda a harmonia, de toda a felicidade em qualquer parte do mundo, com quem quer que seja. Dali que se partirmos por aí, do casal, o homem ou a mulher partir por aí, já é meio caminho andado. E se vier a descobrir, aí já fica um pouco mais difícil, mas sempre possível de poder também avançar, desde que haja a compreensão. E eu costumo dizer assim, mulher, por exemplo, que viu o seu parceiro, mentir ou defraudar a confiança, por exemplo. Por que não se colocar no lugar do outro e perguntar o que é que fez com que esse homem, por exemplo, tivesse esse comportamento? A mesma coisa com a mulher. O que é que fez com que esta mulher tivesse esse comportamento, por exemplo? Eu costumo dizer assim, nós temos que olhar para além do que está diante dos nossos olhos. E olhar para além do que está diante dos nossos olhos é fazer esse tipo de questões. O que levou essa mulher a mentir-me, levou esse homem a omitir esta verdade, e chegamos até esse nível, a esse ponto. Quando nós chegamos até esse ponto e entramos no diálogo permanente, entramos assim, nesse diálogo, na compreensão, acabamos por ultrapassar situações que podiam muito bem romper com a relação. E caso o homem não tenha mais, por exemplo, potência sexual para agradar a sua parceira, é muito complicado, é muito difícil, mas aí vale sempre. Primeiro a relação de homem e mulher não deve só ser baseada no ato sexual. O ato sexual é um dos elementos da relação conjugal. É o principal? Não necessariamente. Mas agora, o homem já não tem mais essa capacidade. Há outras formas. Procurem sempre auxílio de, por exemplo, psicólogos acima de tudo, para serem orientados, sexólogos e médicos de modo mais específico, para serem orientados e ali poderem buscar algum prazer naquela possível, por exemplo, potência que o homem ainda tem. Caso houver, pode haver uma reduzida e não ser capaz de, por exemplo, chegar a ponto de criar o prazer sexual da parceira, por exemplo. Certo. Se chegar até esse ponto, o que se deve fazer é, nada está perdido. O que se pode e deve-se fazer é sempre buscar ajuda profissional, porque há profissionais dotados de nas mais variadas áreas, de conhecimentos nas mais variadas áreas, para poder instruir o casal e buscarem sempre algum prazer, por mais pequeno que seja, sim, para que se possa manter essa relação. O importante é manter a relação, não é? Porque veja, por exemplo, as pessoas crescem enquanto casais, enquanto pessoas, chegam, por exemplo, à velhice.
E na velhice já não tem o Já ato não tem, sexual na certo. forma como se tem enquanto jovens, Sim, mas os sim. velhos mantêm a relação. Mantém, certo. Mantém a relação. Então, há sempre instruções precisas, adequadas, que vão fazer com que o casal consiga buscar a harmonia necessária para manter a relação de modo tranquilo, chegar à velhice, quem sabe até que... Ok. Doutor, será que temos aqui clínicas que já fazem vasectomia? Existem sim, mas normalmente, por ser um procedimento que não é tão expansivo quanto os outros, são naturalmente feitos por recomendação, por marcação e por procura das pessoas que realmente queiram fazer. E também entendemos que a vasectomia, ainda que seja feita por vontade de alguns homens, é um procedimento que ainda tem um certo tabu. Um certo tabu. As pessoas que fazem, ou que procuram fazer, quando sabem que mais pessoas poderão saber, podem se calhar começar a pensar no que essas pessoas estão a refletir em torno disso tudo. Então, o que ainda se faz muito é procurar por estes serviços no exterior do país. Mas nós temos clínicas aqui em construção, em evolução e em constante transformação, sobretudo clínicas ligadas à medicina reprodutiva, que vão oferecendo tais tipos de assistência. Ok. Porque a vasectomia, no fundo, é apenas uma cirurgia Certo. que pode ser feita por um cirurgião geral, desde que tenha conhecimentos anatomofisiológicos do aparelho reprodutor Reprodutivo. masculino. Certo. O grande objetivo dessa cirurgia é impedir que haja continuidade na comunicação entre o testículo e a uretra masculina ao longo do pênis. Isso faz-se por meio de um corte, por meio de uma incisão no meio desse canal para impedir que haja essa continuidade. Então, desde que a pessoa seja adotada, primeiro, seja médico, seja membro da Ordem dos Médicos de Angola e saiba fazer cirurgias em torno disso e a sua clínica tem competências e valências para tal, pode sim ser feito no nosso país. E aqueles casos em, por exemplo, mulheres que se juntaram a homens, por exemplo, que foram castrados enquanto militares, por exemplo. Os homens castrados não têm a possibilidade de fazer filhos. Se assim acontecer, por Mas exemplo. tem ereção? Ereção ele continua a ter, porque isso acontece por conta de duas coisas: sistema cardiovascular, sistema nervoso. Quando emocionalmente o homem consegue alcançar tal nível de ereção e vascularmente tem essa capacidade, ele pode ter ereção. Ok. A vasectomia só impede mesmo a chegada do espermatozoide até ao local onde naturalmente ele tem que ser depositado, que é o introito vaginal. Doutor, será que esse homem que fez o procedimento, ele emocionalmente não terá um problema? Isso não afeta muito o emocional? Não, hoje eu já sei que eu não estou bem emocionalmente, eu estou frustrado, a minha vida não anda muito bem, então eu vou fazer um método contraceptivo, não penso em mim. Pessoas com esse tipo de situações carecem de acompanhamento, mas não são todos que se manifestam a ponto de buscarem as ajudas necessárias para o efeito. Porque acaba sempre de dar assim um sentimento de impotência, de diminuição do ser homem, de modo mais preciso. Então, acaba sempre por afetar, sim, psicologicamente. E então, dali que é necessário que pessoas que estejam a viver situações como estas, por exemplo, procurem sempre ajuda. O nosso conselho é: não procure qualquer pessoa. Procure buscar ajuda profissional para ser melhor orientado e poder ter uma vida mais harmoniosa consigo mesmo, mais plena, porque na vida nós temos assim, todos nós enquanto seres humanos não temos tudo, mas nós aprendemos a viver com o que não temos. Este homem, por exemplo, também pode aprender a viver com esta parte que lhe falta. Logo, sempre buscando a ajuda profissional, porque acaba sempre por ser frustrante, acaba sempre por tocar este homem, a parte mais sensível da vida dele. Ele, enquanto ser humano com sensibilidade, vai sempre sentir, assim, passo aqui a repetição, vai sempre sentir a ponto de ser afetado em termos emocionais, em termos psicológicos, mesmo assim dizer. Dali que sempre buscar ajuda profissional. Muito antes de tomar alguma decisão. Sempre. Doutor, sempre. também só uma pergunta, por favor. Um homem portador de VIH e fez a vasectomia, ele por si só transmite ou não o vírus? O vírus HIV, que é o agente causador do SIDA, ele por natureza
quando a pessoa adquire, espalha-se por todas as secreções do seu corpo. Naturalmente que no ato sexual o que se espera do culminar é que haja liberação do espermatozoide para o introito vaginal da mulher. Certo. E as pessoas pensam que essa é a forma mais natural da transmissão do vírus. O simples contacto sexual entre a pessoa infectada com uma outra, fora o facto de ter feito a vasectomia em algum momento da sua vida, pode sim permitir, desde o momento que haja contato entre as duas mucosas, a mucosa do aparelho genital masculino, que é a pessoa infectada no caso, com a mucosa do aparelho genital feminino, que é a pessoa sadia, a partir do momento que existe o contato entre essas mucosas, pode sim haver a transmissão do vírus para a outra pessoa. Ok. Não necessariamente só quando há ejaculação. A ejaculação. Exatamente. A ejaculação não é não está isento disso. Exatamente. Vai mesmo apanhar. Exato. Então não adianta. Porque há o contato entre as mucosas. E a Certo. mucosa do homem, no caso, está infectada. Certo. Doutora, a sociedade por si só não cobra muito também, será, das pessoas? E a nossa particularmente, muito. A E nossa como sociedade cobra, é muito exigente. nós somos muito exigentes porque nós somos uma sociedade ainda pouco instruída sobre certos aspectos e temos muitos tabus. E qualquer sociedade que viva de muitos tabus, por exemplo, das questões ligadas à fertilidade, ser fértil, e que até usam termos que são pejorativos, né? Que acabam sempre por magoar, ofender a sensibilidade da outra pessoa, não é? Acabam sempre por pesar muito na vida de qualquer pessoa. Dali que aqui em jeito de repetição, e aliás eu gosto muito da repetição porque ela gera memorização, né? É sempre importante que as pessoas tenham muito cuidado com qualquer, homens e mulheres, tenham muito cuidado com os métodos contraceptivos que forem buscar para depois usar, para evitar depois posteriores arrependimentos que podem arrastar para o resto da vida, fundamentalmente numa sociedade como a nossa que é muito exigente. Certo. Doutor, tem uma idade específica para o homem buscar esses métodos contraceptivos? Uma idade específica, não. O que tem é um momento específico. O momento específico para que um homem possa ir buscar os métodos contraceptivos é o momento que ele começa a sua vida sexual ativa. Exatamente, porque entende-se que a anticoncepção evita que o culminar da relação sexual produza um bebê. Então, se o homem já começou com a vida sexual ativa e sabe que como consequência pode produzir um novo ser e quer evitar isso por razões de várias ordens, certo, ele pode sim ir buscar esses métodos anticontraceptivos. E é a partir dali que inicialmente o que ele tem que fazer é consultar um responsável, uma pessoa que conheça melhor um médico, uma pessoa ligada à saúde, que entenda melhor de quais são os métodos mais vantajosos, independência das razões que ele vai apresentar, para saber quais utilizar, para que não exista no final de tudo aquilo que o doutor acabou de dizer aqui, os arrependimentos. Porque uma pessoa que decide por vontade própria utilizar um método contraceptivo qualquer, sem antes consultar um médico, pode no final de tudo arrepender-se, querer marcar 3 passos para trás, querer realmente tornar a ter filho e se calhar ser impossível. Por isso é que desde o momento que a pessoa inicia a vida sexual ativa e sabe que por conta disso poderá engravidar em algum momento e quer evitar porque não é a altura ideal, então deve procurar um médico e deve procurar fazer uso dos anticontraceptivos. Doutora, a família tem ajudado nessas situações em que os casamentos estão mesmo por um fio, por conta de não ter filho e sabendo que o seu parente usou esse método contraceptivo, e qual é o papel da família no meio disso tudo? Famílias há que a família exerce um papel preponderante para a manutenção. Famílias há que exercem um papel crucial negativo, que leva ao rompimento, por causa, por exemplo, das cobranças excessivas, dos insultos muitas vezes, que pesam psicologicamente na vida do casal, não é? E depois as pessoas sentirem-se impotentes a ponto de pensarem que não vale a pena continuar. Dali que qualquer família que se preze, e o que é muito difícil, não é? Mas nós os africanos, a primeira coisa que o africano quer numa relação conjugal, marital, não, ou seja, numa relação conjugal é filhos.
Não tem filho por quê? Vai vir assim, daqui a pouco vem uma tia, vem um tio, vem um primo. Então, nada. Essas cobranças, muitas vezes, levam a níveis de frustração muito altos de casais que chegam mesmo, muitas vezes, não só à separação, mas muitas vezes ao suicídio. Ao suicídio. Suicídio de uma das partes. E que depois vai fazer com que a outra parte viva, digamos assim, frustrado, a ponto também de viver uma vida, digamos assim, depressiva, não é? Sem mais vontade de apreciar o que de belo a vida tem. Dali que é importante que as pessoas tenham cuidado antes de cobrar, porque existem razões várias para, por exemplo, a pessoa não conceber, para além dos métodos contraceptivos, existem razões várias. Há pessoas que nascem já com esse problema, por exemplo. Há pessoas que, por exemplo, não sei como é que se chama tecnicamente dentro do processo de medicina, pessoas com o útero não se desenvolve, por exemplo, mulheres cujo útero não se desenvolve e acaba por não fazer filhos, por exemplo. Tem o útero infantil, não é? Infantil, por exemplo, acaba por não ter filhos. Há aqueles casais que são incompatíveis, por exemplo, não é? Em que o espermatozoide não é capaz de fecundar o óvulo, não é? Há questões variadas. Mas a sociedade por si só não entende isso. Não entende isso, e a primeira coisa que fazem é pura e simplesmente julgar, condenar, cobrar o casal a ponto de o casal não mais conseguir sequer sentir-se bem no seio familiar. E o que é que vão fazer? Vão isolar-se. Vão isolar-se da convivência social, familiar, de modo particular, e terem uma vida muito retirada, muito retraída, e uma vida sem o devido prazer que devemos aproveitar na vida, e o que é muito mal. Okay. Que é muito mal. Dali que é importante que qualquer família que se preze, as pessoas em particular, de modo particular nas famílias, que cobrem menos, que compreendam mais e ajudem o casal, se calhar, a buscar soluções. E há várias soluções. O casal não consegue, por exemplo, ter filhos de forma natural. Hoje em dia há... Barriga de aluguel. Há, por exemplo, o processo que se faz, não é? A inseminação, por exemplo. Caso não seja possível na inseminação, o processo, por exemplo, da adoção, já se consegue dar bebês desde que nascem. Nos Estados Unidos, por exemplo, faz-se muito bem, por exemplo, pessoas que não queiram engravidar e não querem ter bebê, elas adotam o bebê depois de nascer. No dia que nascer, tratam de tudo e o bebê vai ser adotado pelos pais que tenham, por exemplo, dificuldades de conceber e vão ficar com essa criança. Há várias formas. Dali que é importante que as pessoas busquem sempre os melhores métodos para resolver tal situação, mas sempre tendo o devido equilíbrio para que, então, se evite frustrações. Doutor Lucito, também temos acompanhado aqueles casos que muitas são igrejas ou seitas que aconselham os seus crentes, os seus dirigentes a adotarem esse método. A medicina, assim, aprova isso? Prontos, quando uma organização tende a orientar quase que de forma obrigatória que os seus membros, participantes, façam alusão a isso, é mais uma questão social do que uma questão meramente técnica. O que a medicina faz é simplesmente colocar em prática o que se quer fazer, desde que exista bom senso das duas partes. Naturalmente, que por conta do código de ética e conduta que todos os médicos têm, é importante que se saiba e se assine em termos que mostrem a responsabilidade de todos os participantes no procedimento de realmente o fazer. Desde que exista uma predisposição necessária da parte de quem orienta e de quem vai para ali que seja feito, e exista a assinatura do termo de responsabilidade, a medicina simplesmente coloca em prática aquilo que é o seu dever, que é exercer com zelo, com responsabilidade, para que se tenha o resultado que realmente se quer alcançar. Doutor, se porventura for um doente que tem uma doença prolongada, um diabetes, tem um câncer da próstata, tem uma doença, não é que vamos aqui generalizar, e a família por si só chama o seu filho e opta por isso. Não é vontade do doente, mas sim da família. Sim, primeiro é que isso não vai ser colocado em prática logo do início. A medicina ela é multidisciplinar e hoje em dia é cada vez mais integrativa, ou seja, todas as áreas de especialidade da medicina podem entrar em jogo
para se tentar alcançar o mesmo objetivo. Primeiro, os psicólogos podem entrar, o doutor pode ser chamado, por exemplo, para conversar com o doente, para conversar com a família, para realmente saber se é isso que se quer fazer, se é esse o desfecho que se quer tomar. Os sociólogos também podem entrar em comunicação com a família. Hoje em dia tem uma especialidade médica que está em ascensão no nosso país, que é a medicina familiar. Existem médicos que vão acompanhando a todo momento os membros de uma determinada família. E esses médicos podem tratar, agendar sessões de conversa junto com psicólogos, com a própria família, com o próprio doente, para saber se realmente é isso que se quer fazer. Todo procedimento cirúrgico que é feito de forma paliativa, que é feita por vontade própria, isso é feito depois da assinatura de um termo de responsabilidade. Então, a partir do momento que os familiares, junto do doente em questão, vão assinar o termo e dizer que sim, queremos que se faça a vasectomia no nosso filho, e ele assina o seu nome a dizer que sim, pode ser feita a vasectomia em si, aí sim poderá ser feita, porque está a ser feito com consenso do próprio doente também. E se for aquele método clandestino? A for família opta por método clandestino. Ele não sabe que está aí para o bloco para ser feita essa cirurgia. Se for um médico clandestino, eles terão depois é que se ver com a mão pesada da justiça, porque isso aí, é crime. Aí, na verdade, estão a cometer um crime. Estão a ir contra a vontade da outra pessoa. E tudo que se faça contra a vontade do outro ser humano constitui crime. É anticonstitucional. Logo é crime. As pessoas vão ter, como bem disse o doutor, aqui o nosso médico, verem a mão pesada da justiça sobre eles e assumirem a sua, digamos assim, responsabilidade, tendo em conta o que fizeram. E depois as responsabilidades vão ser divididas, tanto do âmbito pessoal como também do profissional. O próprio médico, sim, que vai realizar o procedimento cirúrgico, depois poderá se ver não só com a justiça, mas também com a organização que rege o funcionamento dos médicos no país. Pode ter a sua carteira retirada, a sua profissão não mais poderá ser exercida e poderá colocar em questão até a sua própria índole. Doutor, o coito interrompido, será que tem sido o melhor método atualmente para a juventude que tem usado? O uso do preservativo também, muitos por conta que o doutor aqui acabou de frisar, é bem, não, tem um problema de alergia, isso faz-me mal e tudo mais. Então preferem um método, o coito interrompido, sim. Sim, muitos jovens fazem alusão ao coito interrompido, mas o coito interrompido não mostra grande capacidade de eficiência. O coito interrompido é aquilo que acontece quando o homem, quando a ejaculação, vai tentar impedir que isso aconteça no interior do introito vaginal. Só que o que é que acontece? Para que um homem possa engravidar, ele precisa apenas de, no mínimo, 1 ml de espermatozoide. 1 ml de esperma. Sim. 1 ml de esperma tem mais de 15 milhões de espermatozoides. Isso é mais do que suficiente para poder engravidar. Certo. E numa ejaculação, o homem pode depositar no introito vaginal mais do que 1 mililitro de espermatozoide. E o que é que acontece? Ao longo da execução da retirada do pênis no interior do introito vaginal, podem cair gotículas de esperma e que pode ser suficiente para engravidar a mulher, dependendo de várias questões, principalmente do período no qual a mulher se encontra. O período fértil da mulher normalmente varia de 5 a 7 dias. E o dia que está no meio desse intervalo temporal é o dia em que a mulher é mais fértil. Imaginemos que isso aconteça nesse dia. Na ovulação. Exatamente. Com o risco, por exemplo, de que depois de ejacular fora, pode querer voltar a fazer a penetração. E ainda há, ao longo da uretra, não é? Ainda há algumas gotículas espermáticas, não é? Que poderão sempre fazer com que a mulher engravide. 2. Este método também acaba por ser pouco, digamos assim, eficiente no que toca ao prazer da parceira. Por exemplo, há aquelas situações em que, aliás, de acordo com o que a gente estuda e aprende, não é? Certo. A mulher leva mais tempo, por exemplo, para atingir o seu orgasmo. Sim. O homem, muito menos tempo. Logo, se for, por exemplo, alguém que já tenha, por exemplo, a ejaculação precoce, vamos supor, que logo que faz a penetração vai logo ejacular. A parceira não vai atingir o clímax. Desejada, certo. Okay? Não vai atingir o clímax. Logo, ao retirar, já é um problema. Ela é capaz de ficar, de não desfrutar daquilo que de facto lhes levou a
manter aquela relação sexual, porque o propósito da relação sexual, eu costumo dizer, há dois propósitos fundamentais. Há o propósito da procriação e há o propósito da satisfação do prazer. Não é? De viver aquele prazer que é algo divino. Não é? Até porque, repara que uma mulher que atinja o prazer sexual rapidamente vai desenvolver, por exemplo, a oxitocina. Vai liberar oxitocina no seu organismo. Sim. E ao liberar oxitocina no seu organismo, vai ter sensação de bem-estar, prazer na vida. E quando uma mulher não atinge, vai liberar muito cortisol, vai gerar stress na parceira. E vai ser uma mulher muito ranzinza, muito faladora, que para as pequeníssimas coisas já está estressada, vai gritar. A ampa solta facilmente. Dali que é importante ter cuidado e não também ir muito para este caminho que não é muito eficaz, inclusive para a harmonia da relação conjugal. Porque vai tornar a mulher um pouco mais ranzinza, porque ela permanentemente a viver isso, a não atingir o orgasmo, vai liberar cortisol, vai estressar-se com facilidade. Será que o seu parceiro está preparado para ter essa mulher que ele... Então? Sim, porque afinal de contas ele vai prevenir um lado e vai descobrir que a mulher, afinal de contas, é uma leoa que está aí dentro de si. Dali que é importante, por exemplo, que nesses casos, o melhor que se pode fazer é o homem e a mulher, digamos, conversarem, dialogarem, esperarem, por exemplo, o momento em que ela não tem um período fértil, e por que não desfrutarem deste ato no momento em que ela não está no período fértil e evitar qualquer método contraceptivo. Esse é o mais eficaz. Desfrutarem do prazer que a vida oferece. Exatamente, não é? É por aí. Esse, para mim, do meu ponto de vista, é o mais eficaz. E se bem que também, ao outro lado, tem que ver com aquelas mulheres que não sabem quando é que não estão no período fértil. O homem ajuda a pesquisar um bocadinho. E se não souber, outro problema mais. Daí que é importante que ambos investiguem, procurem saber, para que então possam desfrutar desta dádiva que Deus que a vida, deu. Certo. Sim, Dudu ia falando, sim? Sim, o maior problema mesmo do coito interrompido é o timing certo que o homem vai ter para interromper o coito. Será que consegue controlar mesmo? Isso já depende de cada um. De cada um. Exatamente, porque o prazer que se consegue alcançar quando a ejaculação é uma coisa que é coordenada pelo sistema nervoso. E o sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central, em algumas vezes, tem uma componente autonômica que vai controlar o organismo por si só. Então, existem momentos, sobretudo quando nós alcançamos o prazer, que nós não conseguimos ter controle total sobre o nosso corpo. E pode suceder isso. Cada um tem a sua própria capacidade de controlar. E se não se conseguir controlar naquele momento, o que vai acontecer é não consegue interromper o coito e a anticoncepção que ele tentou iniciar não tem sucesso. E o que eles tanto queriam evitar, que a gravidez acaba logo por acontecer. Aí entra as frustrações no lar. O marido já não queria ter filho, a mulher queria ter filho. Exatamente. E o psicólogo precisa entrar aí no meio para tentar apaziguar a relação. O equilíbrio. Perceber as causas do conflito e aí agarrar. Doutor, microfone, por favor. Agarrar nas pontas e então assim poder trazer essa paz que se necessita, porque qualquer lar que exista merece paz. E a paz passa por esse diálogo, não é? As compreensões, e o psicólogo sempre vai vir ajudar. Primeiro temos que saber o que é que se passa em concreto. Quais são as causas desta confusão nesse lar? É isso, ok. Ajudar o casal a encontrar os consensos e trazer a devida paz. Doutor Lucifero, estamos mesmo já na nossa reta final. Quais são os conselhos que deixa para os homens e para as mulheres também que precisam entender os seus maridos que porventura optam por adotar esse método contraceptivo? Bom, o conselho começa sempre por ter consciência própria. Nós estamos a falar de um ato, de um evento, estamos a falar da gravidez, que é um evento que tem que acontecer. Tem que acontecer porque quem tem crenças religiosas acredita que isso permite cumprir com um dos mandamentos de Deus. E quem se faz homem de verdade sabe que isso permite a continuidade da espécie. Não só da espécie de forma generalizada, mas
do seu próprio nome, da sua família de forma mais particular. Então, todo homem que queira fazer utilização do método contraceptivo tem que estar certo que é isso que ele quer. E quando souber que realmente ele quer interromper gravidez, quer evitar que haja gravidez, tem que procurar um profissional, tem que procurar um médico para conhecer todos os métodos contraceptivos que existem para o seu gênero e quais são as vantagens e desvantagens de cada um. É importante que isso seja extensivo também para a própria mulher, porque convenhamos que a gravidez não é uma coisa que dependa simplesmente de um dos cônjuges, depende dos dois. Então a mulher terá que ter participação ativa para entender que os métodos contraceptivos que o homem vai utilizar também acabam afetando ela, porque vão impedir que alguns deles, por exemplo, que exista contato entre os gametas sexuais do homem, do seu marido no caso, Correto. com os seus próprios gametas sexuais, Correto. e que se for isso que eles querem no momento, então é uma coisa que tem que ser feita com acompanhamento. Tá bem. Hoje em dia nós temos a medicina reprodutiva, que presta assistência a todo mundo que precisa. Os médicos ginecologistas e obstetras, que são mais virados para a assistência da mulher, também podem acompanhar para que o sucesso seja dividido entre a concepção no homem e na mulher e assim realmente se alcançar aquilo que tanto se quer. Ok, Dr. Manuel, também vou querer ouvir de si os conselhos que vai deixar para a nossa sociedade, principalmente para os homens. O que é muito difícil para muitos homens é o controlo digamos assim, do desfrute. Ou seja, é muito difícil para os homens segurarem a vontade da prática sexual. Muito mais fácil é para as mulheres. Mas sempre é possível, desde que haja vontade acima de tudo, não é? Haja vontade acima de tudo. E se tiverem que usar algum método contraceptivo, seja ele qual for, partam sempre para o diálogo, não é? Partam sempre para o diálogo no sentido de evitarem conflitos que podiam destruir uma relação de paz, de amor, de crescimento e de filhos bem cuidados. Portanto, procurem sempre por pelos, digamos, profissionais das mais diversas áreas que os possam auxiliar no sentido de, então, os darem o que necessitam enquanto casal. Obrigada, doutores. O nosso programa hoje fica por aqui, com promessa de voltarmos amanhã. Para você que ainda não nos segue, não deixe de nos seguir no Facebook, no TikTok, no YouTube e no Instagram TV Jovial. Beijinhos da vossa Beatriz. Obrigada. Tchau.